Vai ser um papo rápido, não vejo necessidade da gente desenvolver um tempo muito grande, até porque vocês não vão ter paciência de me ouvir nem de ver o que eu estou mostrando. Então, estou aqui mostrando uma tela do computador, sempre botando a palavra portfólio para lembrar de vocês a importância disso. Então, hoje eu vou extrair daquele livro que é o nosso livro de referência, nosso livro de cabeceira, o Manual do Freela aí, do Bruno Porto, o Vende-se Design, em que aborda vários aspectos que já vimos no primeiro bimestre e agora vamos falar especificamente do portfólio. Todos já têm a sua marca desenvolvida, o cartão de visita como, né, a apresentação de vocês como designers e também o currículo agora apresentado por infográfico. Então, o que eu queria discutir com vocês hoje é o que vinha a ser então a estrutura, a construção desse portfólio. Essa é a ideia da aula de hoje e que segue todo o mês de maio, que agora vocês vão então construir o portfólio de vocês. Tá certo? Então, deixa eu diminuir essa página e aí vou de novo lembrar algumas questões importantes e já apresentar outros pontos que devemos discutir no mês de maio até junho para fechar o portfólio de cada um. Então, mais uma vez, o que vem a ser esse portfólio? O que vem a ser esse nome portfólio? É um conjunto de trabalhos já realizados por um profissional ou por uma empresa, geralmente reunidos com a intenção de apresentar sua capacidade produtiva e experiência. É a maneira mais eficaz de se apresentar as qualificações de uma ampla gama de profissionais do design. Ou seja, não só o design gráfico, né, gente? Como também da área de artes visuais. Então, o portfólio ele tem uma relação direta com o potencial. Ninguém contrata um portfólio, contrata a pessoa. Ou seja, o portfólio tem que ser apresentado, né, mostrando o potencial de vocês. Quem são vocês profissionalmente falando. Tá? Abro um parênteses para informar que essa apresentação diferenciada que estou mostrando para vocês é uma apresentação que o professor Bruno Porto, que é o autor do livro base dessa disciplina, me deu como disponibilidade para apresentar para vocês hoje. Então, estou tendo a grata satisfação de apresentar para vocês uma apresentação desenvolvida pelo professor Bruno Porto, que muito me orgulha, tá ok? Pois bem, quais são os objetivos distintos, né, que pede um portfólio diferente? Olha que interessante. Então, tenho que entender aquilo que discutimos em sala, em outros momentos, temos que saber a quem vamos apresentar o portfólio. Então, posição fixa junto a uma empresa, né, profissional, um estágio e mais tarde um emprego, né, ser contratado como um projeto isolado freelance, ou tornar pública a sua produção, publicações e exposições. Vocês estão entendendo os três caminhos que estou apresentando aqui na construção de um portfólio? Primeiro, um portfólio para vocês buscarem estágio, buscarem um emprego, né? Um portfólio que vocês podem construir para apresentar para trabalhos de freelance, ou um portfólio em que você vai fazer uma publicação ou uma exposição, certo? Ou seja, temos que estabelecer uma identidade que vocês possuem junto ao mercado. Ou seja, eu tenho que qualificar e apresentar o portfólio de acordo com esses três caminhos que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, vamos construir a base de um portfólio que depois ele pode ser trabalhado, mexido, equacionado para melhor atender ao mercado e a quem vocês estão apresentando, certo? Aqui é só uma ideia aqui de alguns dados e imagens para que vocês possam entender o que eu estou falando. E, em relação a esses três tipos de portfólio, eu tenho uma relação de objetivos, né, vinculados ao que? As nossas inseguranças. Por quê? Eu tenho uma relação de cliente e empregador. Como assim, professor? Eu quero que vocês entendam. Quando eu falo de cliente, ele busca uma solução. Quando eu falo de empregador, ele busca quem acha soluções. Ou seja, se você vai trabalhar como freelance, se você vai trabalhar como um profissional de mercado, ou seja, um designer que seja amigo empreendedor, tem uma empresa, eu vou buscar o quê? Trabalhar com o cliente focando numa solução. Agora, se eu vou trabalhar dentro de uma empresa, numa área de design, ou dentro de uma área que trabalha a questão da preocupação em trabalhar com design, eu vou ter uma empresa em que ele está buscando o quê? As pessoas que achem as soluções para eles, tá? Então, quando eu falo portfólio para o cliente, eu tenho que entender o que eu quero trabalhar, o foco que eu quero dar nesses resultados. O que você já realizou como problemas específicos solucionados.
quer se assegurar da experiência com projetos, clientes e portes semelhantes. O preço que está dentro que ele pode pagar. Qual é a sua estrutura? Lista de clientes. Estou dizendo para vocês, quando eu estou montando um portfólio que é para o cliente, eu tenho que entender o que ele vai ver e já pensar de que forma eu vou apresentar para ele a questão de valores, custos. Pouco interesse no desenvolvimento projetual de outros trabalhos. Que vantagens o seu design agregou? Vocês estão entendendo agora a pergunta que é feita no final aqui? O que eu estou apresentando com portfólio para clientes, ou claro, futuros clientes, eu tenho que mostrar para ele o que é o vantajoso, o que agrega valor, ou o que agregou valor ao que você fez naqueles projetos de portfólio que você está defendendo e mostrando para ele que você é um excelente profissional. Então, eu tenho que trabalhar, e é por isso que a partir de agora nós temos que saber escolher quais são os exemplos, né? Quais são os seus produtos apresentados ali de portfólio que vão valorizar isso. Né? Este projeto tem que ter uma visão de que ele ganhou prêmios, vocês têm uma referência no mercado nacional, vocês são reconhecidos em certas áreas, né? Ou seja, quando eu faço um portfólio, eu tenho que pensar no cliente, mas aqui dentro dessa disciplina a gente tem que ter um portfólio que seja uma base para isso e que depois eu possa ir trabalhando ele em função desses clientes, certo? Então, qual é a quantidade de projetos, professor, que eu vou apresentar? Aqui o professor Bruno Porto coloca aquela média de 7 a 16 trabalhos, não mais do que 20. Menos é mais. E aí vem o Gilberto Strunk, um dos designers mais importantes hoje no Brasil em estudos voltados ao tema. É melhor mostrar qualidade em poucas peças do que muita quantidade de itens pouco relevantes. Ou seja, nós vamos trabalhar com 10 produtos. 10 é o suficiente. Estão entendendo, gente? 10 trabalhos de cada um para serem analisados e trabalhados, estruturados para ser o portfólio de cada um. Perfeito? Então, o que os projetos devem comunicar? O que vocês devem apresentar como trabalhos? Que ferramentas, que aspectos técnicos você domina? Se você tem experiência lidando com esses tipos, né? Em relação a clientes. O vocabulário de imagem, estilo. Vocês estão percebendo que o trabalho tem que mostrar a riqueza que vocês têm como profissionais, ou que vocês já fizeram, né? Qual é o seu diferencial para que essa empresa te contrate? Né? Defina com o que quer ser percebido e ache entre seus projetos o que ilustram isso. Muitos de vocês já têm N projetos, outros não têm tantos, mas como já falei antes, podemos fazer os projetos fantasmas, né? Fantasias, aqueles que não existem, mas são criados, e vocês podem colocar muito bem como um exercício voltado ao trabalho de design. Não há problema nenhum sobre isso. Quanto mais vocês trabalharem naquilo que vocês desejam, vocês valorizam o trabalho de vocês. Certo? Variedade é bom, mas, é interessante Mary Cox aqui, é uma avaliação de portfólios, busca-se consistência em estilo e habilidades. Ou seja, não adianta vocês colocarem uma gama imensa de coisas. Se eu estou falando de 10 trabalhos, exemplo, professor, eu gosto de trabalhar de identidade visual e ilustração. Então vamos trabalhar com essas duas categorias dentro do seu portfólio, certo? Não vamos enchê-lo de várias possibilidades. Senão a pessoa não consegue entender e vislumbrar a importância dos seus trabalhos. E aqui eu mostro como você vai estruturar o portfólio. Existem duas técnicas para isso. Vou apresentar essas duas técnicas e vou defender aquela técnica que eu acho a mais correta para nós, dentro da disciplina, pudéssemos, né, desenvolver melhor, podemos trabalhar melhor sobre isso, ok? Então eu tenho da Marta Metzdorf, né, The Ultimate Portfolio, que ela faz, como eles chamam de uma cerca, né? Essa cerca, onde você então tem o conjunto dos seus trabalhos, tendo que, aqui ela colocou 4 trabalhos importantes que se intercalam dentro do portfólio de vocês. Vocês estão vendo? Então eu tenho um portfólio que é aberto com o senhor trabalho, um trabalho que vocês acham importante, que eu vou junto com vocês ajudá-los. Depois eu tenho 2 trabalhos que são interessantes, mas não são tão tchan tchan tchan. Depois, de novo, um novo trabalho importante, impactante, está vendo ali a ponta, mais 2 trabalhos que fazem parte desse conjunto. De novo, um grande trabalho, mais 2 trabalhos, e ao final você encerra com chave de ouro com outro grande trabalho. Então, dos 10 trabalhos que vocês vão ter que escolher, 4 tem que ser aqueles mega blasters, aqueles que realmente são importantes. Vocês estão entendendo que na visão da Marta,
Não é assim, vou botar tudo que é bom no início e deixar o ruim para o final. Isso não está correto. Você tem que ter um portfólio, ele tem que estar sempre elevado, sempre contínuo. Estão vendo aqui? Uma outra possibilidade do Eugênio Mohallen é você fazer um conjunto de apresentação de 10 trabalhos. Vocês estão vendo aí? Ele está chamando aqui o manual do estagiário, né? Em que você pega o primeiro trabalho que você naturalmente vai colocar como sendo o Mega Blaster e vai tirar ele e colocar lá no final. Ou seja, tentar ao máximo fechar com chave de ouro o seu portfólio. Vocês estão percebendo que o portfólio nunca pode ser uma coisa gigantesca como se fosse uma onda, né, e depois vai caindo? Não, ele tem que ter uma constância para que a pessoa veja o grau e a magnitude do teu trabalho. Estão percebendo aqui que o foco maior é deixar a última grande e melhor obra para o final? É como, né, a palavra mais correta é chave de ouro. Estão percebendo? Vamos lá. Então, quais são as recomendações dentro do livro do professor Bruno Porto, que eu reitero aqui, né? Como não arrumar o portfólio. Então, nós temos uma primeira recomendação. Ordem cronológica. Esqueçam isso. Não há nenhuma relação de ordem cronológica no portfólio de vocês. Esqueçam isso, né? Você está vendo? Não usem ordem cronológica. Outra questão que é importante, né? Duas dicas importantes, a questão de um portfólio bilíngue e a questão de créditos, né? Então, aqui alguns colocam, como o Julius da Taschen, ter as informações em inglês facilita não só a pesquisa, mas também a se beneficiar da repercussão obtida com a publicação. Alguns colegas da turma aí já vi que fizeram o currículo bilíngue, né, que já trabalharam a questão das duas línguas. Aqui fica uma sugestão, não é uma obrigatoriedade, de vocês pensarem nas duas línguas, ok? Quando eu falo duas línguas, gente, só para lembrar, português e inglês, e quem sabe uma terceira que é o espanhol, tá? E a questão de créditos eu nunca vou colocar um trabalho sem dizer se foi um trabalho acadêmico, se é um trabalho de mercado, quando ele foi feito, para que ele foi feito, se foi um trabalho em grupo, eu tenho que dar os créditos, sempre. Nunca posso deixar de colocar isso, certo? Gente, está aqui ó, a apresentação do Bruno Porto, fiz uma visão geral, perfeito? Acho que estou dentro do tempo, vou fechar aqui. E agora quero mostrar algumas coisas que para mim fiquei assustado, né? E eu queria trocar aqui umas ideias com vocês, tá? Tá aqui na internet, tem vários links que depois eu vou subir para vocês no Blackboard, para que vocês possam ver. Mas quando eu pego, né, um portfólio como esse, e aqui vocês já estão vendo, né? Estou passando rapidamente, tá, gente? Para não ficar chato. Vai um café com design aí? Aí faz uma pergunta. Eu quero que vocês analisem. Quem é quem? Olha que loucura. A meu ver, esse aqui é um portfólio de uma empresa, obviamente. Eu tenho que entender até que ponto isso tudo, da forma que está sendo apresentada, é interessante. Né? E eu estou achando isso aqui uma miscelânea. Né? Uma miscelânea de informações, como vocês podem perceber. Então, usando tudo o que podem e o que não podem. Eu não posso nunca no portfólio colocar esse rol de marcas, como vocês estão vendo, sem valorizar cada trabalho. Então, se nós vamos desenvolver esse portfólio, eu tenho que colocar marca por página. Professor, mas isso é uma loucura. Bem, nós estamos falando de vocês que estão iniciando um trabalho profissional. Então, vamos supor, a marca que vocês desenvolveram junto à PI2, né, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser muito bem transmitida, e não esse conjunto enlouquecido que as pessoas ficam olhando assim e não conseguem entender. Eu não consigo entender como é que uma empresa de design consegue colocar esse conjunto de imagens sem explicar as coisas de forma correta ou alinhá-las ou diagramá-las. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é de dar medo, porque eu não sei o antes e o depois. Eu não sei o que realmente ele fez, se ele está brincando, se isso é real ou não é. Né? Isso não pode. Isso não está correto. Né? Olha só isso aqui. Ele está mascarando? Isso é real? Ele tirou as pessoas que estão ali? Não está correto, ao meu ver. Não está correto. Tá? E aí, eu trago um outro site que me chamou interessante, que é um blog do Luciano
La Rosa. E agora não sei o que aconteceu com a internet, que deixou a página em branco. Ok, acho que é o dia de dar tudo errado. Agora apareceu esse arco-íris pedindo a Deus para que as coisas melhorem. E está aqui puxando, né? Não dando um pau, tá bom, né? Eu não sei mais o que aconteceu. Deu uma travada geral. Peço mil desculpas a todos vocês. Eu não estou entendendo por que não está aparecendo o portfólio. Ah, agora apareceu. Então eu queria mostrar para vocês. Depois eu subo isso aqui no Black para vocês verem. Então ele dá exemplo de portfólios que são impactantes, né? 20 exemplos de portfólios que vocês vão adorar, né? E aí eu pego o primeiro portfólio que me chama a atenção, né? Em que aí o Rob Leonardi, né, cria uma animação, né? Vocês estão vendo que eu estou com o mouse aqui mostrando, né? Ele explicando, né, quem ele é praticamente um infográfico, e eu estou passando o mouse e ele vem mostrando, né, a vida, né, e o trabalho em Nova York, a questão de esporte. É muito doido, né? É um game isso aqui, né? Mas é interessante a gente analisar esses pontos, né? Ele criou um trabalho de infográfico muito interessante, com as experiências, né? Tô passando rápido, tá, gente? Depois vocês olham com calma quando eu subir isso no Black. Mas só para vocês verem, talvez vocês já tenham visto isso, mas me chama a atenção pela brincadeira, pelo fan design aqui, né? Que ele vai brincando. Talvez nós tenhamos que repensar muitas coisas em função disso, aqui na cultura brasileira, né? Talvez. Bem, então só para vocês terem uma noção de, de imagens. Bem, isso aqui é um outro que eu encontrei também e eu, assim, achei muito poluído. Eu achei um trabalho não precisava ter tanta quantidade de informação. Né? Acho que a gente tem que saber lidar com essa questão de volumes de imagens, tá? Bem, já estamos chegando aí a mais de 17 minutos de fala. Eu não quero ficar enchendo a paciência de vocês, que eu sei que vocês também acabam não tendo paciência comigo, tá? Então eu trouxe 3 exemplos de portfólios já construídos em outras aulas, em outras turmas antes de vocês. Então eu queria apresentar um portfólio inicial do Mauri Nilson, que é ilustrador do Correio Brasiliense, foi nosso aluno. Então ele montou um portfólio. Eu queria rapidamente passar para vocês. Opa, deu um salto aqui, peço desculpa. Então o Mauri Nilson, ele que de noite fazendo essa aula e já está sem paciência com muita coisa, tá bom? Então o portfólio, é óbvio que o Mauri Nilson aqui teve algumas falhas, eu falei com ele, né? Não é uma questão de botar datas por ser uma ordem cronológica que não tem nada a ver. Mas eu tenho que dizer quando é que eu fiz, né? Ele bota arte para capas de livros didáticos. Mas quais livros didáticos? Aonde? Foi no Brasil? Foi no exterior? Foi em qual cidade? Entendeu? Mas é bom que vocês analisem, né? Então, o trabalho do Maurício é maravilhoso, né? A apresentação. Vocês estão percebendo? É claro que nós estamos falando de 10 trabalhos, mas vocês podem fazer um portfólio em que cada trabalho tenha 2 páginas, por exemplo. Não tem problema. Ficando ao todo 20. Mas mais do que isso já fica chato. Ninguém mais tem paciência, tá? Então, o trabalho do Maurício de ilustração é impecável. Ele conseguiu diagramar, né, o trabalho, né, mostrando aí a experiência dele de diversos anos no Correio Brasiliense, e aqui está para vocês verem, um trabalho impressionante do Maurício. Tá ok? Bem, eu tenho aqui também de um outro colega já formado, né, o João, que fez um trabalho. O que é isso, gente? Tela cheia que preenche da tela, esse momento, que pimboca é essa? Vamos lá. Desculpa, eu já estou ficando sem paciência, tá? Não tenho mais paciência para muita coisa, gente. Mas vamos lá. Vamos tentar. Então, aqui o João pegou a marca que ele desenvolveu
e colocou aqui, né? E aí vocês estão vendo? Ele começa então apresentando uma identidade visual, ele mostrou o ano e aonde foi feito, e na segunda página vocês estão vendo uma pequena descrição do trabalho. Professor, mas 10 linhas? Sim, mas não tem problema nenhum. Acho que ele conseguiu claramente, né, desenvolver muito bem. Ele diz que é um trabalho acadêmico, né, que é um cliente real, que é isso que é importante. Né? E aí, gente, acho que deu um pau no PDF. Acho que era por isso que ele estava falando isso, né? Ah, voltou. Ridículo. Vamos lá. Então ele tem aqui mais uma identidade visual, né, em que ele apresenta em 2 páginas, sempre tendo um contexto. Né? Vocês estão vendo que ele inicia a identidade visual, ele fala o ano e fala o local, e depois tem uma outra página explicando. Trabalho muito bem feito. Vocês viram que ele brincou na lateral aqui com a identidade visual que ele criou para ele? Né? Aqui uma revista. E vocês estão vendo que ele começou com identidade visual, agora passou para o design editorial? Né? Olha só. Muito bem. Está bem eloquente o trabalho do João. É isso que eu quero mostrar para vocês, que é isso que vocês têm que buscar. Aqui ele já entrou até na parte de fotografia, que também ele gosta, vocês estão vendo? Né? Ele encerra com a fotografia como sendo a chave de ouro para o trabalho dele. Perfeito? E por fim, mais um trabalho feito durante esses últimos, meu Deus, há quantos anos estou dando aula de portfólio? 4 anos? Não sei mais, mas, bem, esse aqui é o Lucas, que também desenvolveu um portfólio. E aqui eu acho legal que ele fez um histórico muito bom no contexto geral. Então ele faz aí a apresentação, né? E ele entra no infográfico dele apresentando quem ele é profissionalmente, vocês estão vendo? E ele valoriza isso e aí sim inicia o portfólio propriamente dito. E aí ele trabalha, né? Naquela visão que vocês viram, que eu apresentei da cerca, em que você tem 10 trabalhos, sendo 4 os top. Então ele começa com essa técnica, onde ele apresenta aí, né, um trabalho feito do surrealismo de Dalí. Ele explica que é um trabalho acadêmico, que é da disciplina da Universidade de Brasília. Olha que interessante, realizado em grupo, ele explica, né? E aqui ele usou somente uma página para cada trabalho. O futuro se constrói, também ele explicou que é um projeto corporativo, tem um cliente que é o Siduscom, né? Ele entra num outro trabalho editorial muito interessante. Depois ele vai para uma identidade visual. Mas vocês estão vendo, em cada página ele conseguiu transpassar, colocar claramente o trabalho numa identidade visual própria, baseada na identidade que ele criou, na marca que ele criou. Olha só, mais um trabalho feito. Né? Revista, vocês percebem que o editorial é muito forte nele. Né? A marca pessoal ele colocou como sendo algo importante. Vocês estão vendo aqui? Né? E ele vai chegando em mais uma identidade de um trabalho acadêmico. Né? Muito bem feito, aqui ele usou 2 páginas. A Dolly, um redesenho da Dolly, um projeto acadêmico dentro do IESB, né? Design de interface. Aqui um trabalho de mercado para uma empresa real, o antes e o depois, que isso é muito importante. E sempre lembrando, gente, o antes e depois o antes é sempre a nossa esquerda e o depois a direita. É a lógica do nosso pensamento. Ele vai continuando com esse trabalho e agradece. Vocês estão percebendo? Leve, estruturado, com uma identidade visual muito bem feita. Perfeito? Gente, essa é a cara do meu computador. Agradeço a vocês e espero que tenha atendido a esse primeiro momento do início do segundo bimestre, ok? Ficaria à disposição para no WhatsApp tirar dúvidas com vocês. Tá certo? Obrigadão, gente. Valeu!